O que vocês fazem quando vocês acordam super cedo, passando mal no meio da noite, depois de um rolezão? Eu gravo o vídeo. Todo mundo tem algum conceito de céu e inferno, mas isso é realmente um ensinamento cristão? Bem, eu acredito que sim, mas não do jeito que você provavelmente está imaginando. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Só que não, vocês já sabem que isso aqui é uma zoeira, que eu não sou pastor coisa nenhuma. Eu sou só um cara aí que gosta de falar de Jesus enquanto joga videogame na internet. Se você gosta de teologadas e filosofações, se inscreve no canal aí, porque o papo aqui é sempre na direção de assuntos pertinentes à igreja e à fé cristã. Eu largo essa gameplay de fundo aí pra vocês terem algo mais interessante pra ver do que a minha cara, mas o conteúdo apresentado visualmente aqui serve unicamente o propósito de encheção de linguiça. Se vocês quiserem dar play nisso aqui e deixar rodando enquanto faz outra coisa, é nóis também. Esse vídeo é mais um episódio da série Básico do Básico, onde eu explico os pontos mais centrais do cristianismo, sem me limitar ao ponto de vista de uma denominação em específico. A ideia aqui é que tudo que for dito durante essa série possa ser confirmado por qualquer pessoa de qualquer igreja. Hoje o vídeo vai ser sobre céu e inferno, e por que a linguagem que a gente usa para falar dessas coisas não é a mais apropriada. Eu vou criticar algumas frases nesse vídeo, a primeira delas sendo o termo vida após a morte, ou pós-vida, qualquer coisa nessa direção. Eu acho que esses termos passam uma ideia muito errada, quando usados em contextos cristãos pelo menos, porque primeiro, a gente não encontra expressões desse tipo na Bíblia, e segundo, porque faz a ideia do céu parecer um round bônus, algo que vem depois dessa vida, mas falar do céu desse jeito faz ele meio que parecer menos real que essa vida aqui, sendo que o ensinamento cristão é que a nossa vida eterna vai ser muito mais real, muito mais física e muito mais significativa do que a existência que a gente vive agora. Essa é a minha primeira crítica. Outra frase que eu odeio é a frase ir pro céu. Faz parecer que o céu é um lugar distante lá longe, que a gente tem que fugir pra lá. Tipo, esse mundo é mau, o céu é bom, então a gente só tá esperando a morte pra gente poder dar adeus a esse mundo cruel e ir pro céu. Parece que a gente tá dizendo isso. Tem várias músicas que tem um problema seríssimo na hora de falar do céu. E eu trouxe até um exemplo aqui de uma música do DJ PV. Abre aspas. Estou de passagem aqui e esse não é o meu lugar. Deus preparou para mim um novo lar. O céu é o meu lugar e é para lá que eu vou. Fecha aspas. Tipo, a letra da música faz parecer que morrer é uma coisa boa, tá ligado? E o ensino cristão não é esse. A morte em si não é uma coisa boa. Lógico que, tendo em vista que esse mundo tá sob influência do pecado e da morte, a vida que a gente vai ter no céu depois que a gente morrer vai ser uma vida muito mais feliz e confortável do que a existência que a gente desfruta agora. Mas uma coisa que muita gente esquece... Nossa, mano, nos grupos cristãos da universidade isso é o que mais tem. Muita gente esquece que esse céu que a gente tá falando, ou seja, o lugar para onde as almas dos justos vão logo depois da morte,
esse céu não é o fim da história. Ele é o que a gente chama de estado intermediário. Viver no céu só como uma alma sem um corpo é uma existência temporária. A ideia não é que esse seja o fim da história. Nós cristãos acreditamos que vai haver uma ressurreição dos mortos na qual todos os mortos vão ser ressuscitados e vai ter um novo céu e uma nova terra. O céu e a terra vão literalmente se tornar a mesma coisa, e a existência final não vai ser a gente como uma alma flutuando no céu, mas num corpo físico real, que é ainda mais físico e ainda mais real e melhor do que o corpo físico que a gente tem agora. Então é por isso que eu acho essa linguagem de ir pro céu meio pá. Ela pode levar a gente a algumas conclusões erradas e faz parecer que, sei lá, os cristãos não ligam pra esse mundo, tá ligado? Que eles só estão esperando escapar desse mundo e fugir pra um melhor. Enquanto que no ensinamento cristão tradicional, eu sei que alguns cristãos modernos se afastaram disso, mas o ensino cristão tradicional é que o reino do céu começa agora. Começa aqui na terra e vai ser completado quando Jesus voltar. Então, a gente tem um motivo religioso para lutar por esse mundo e fazer dele um lugar melhor, porque a gente está espalhando o reino do céu aqui na terra. Por meio da igreja, a gente acredita que em algum sentido o céu está colonizando a terra. Então o céu não é só um lugar para onde a gente vai quando a gente morre. Quando você se torna um cristão, você se torna um cidadão do reino do céu aqui na terra. A igreja é para ser um lugar onde o céu e a terra se encontram. Eu acho que dá para todo mundo concordar que igrejas tradicionais são muito mais bonitas que igrejas contemporâneas. Pensa, sei lá, numa catedral tradicional versus uma mega igreja. Mesmo que as pessoas tentem dizer, isso é questão de gosto pessoal, Rafão. O gosto pessoal meu, a gente sabe qual é mais bonito. Existe um motivo teológico para isso, porque tradicionalmente os cristãos acreditavam que o céu e a terra se encontravam na igreja, como se o céu estivesse colonizando a terra através da igreja. A igreja era uma colônia do reino do céu, e a arquitetura dela deveria refletir isso, a música dela tinha que refletir isso. Por isso que essas igrejas são tão bonitas, elas elevam o nosso olhar em direção ao céu, enquanto que igrejas contemporâneas são vistas só como uma coisa pragmática, como um espaço que só serve pra gente se encontrar e não serve pra mais nada. Pelo menos o prédio em si não tem nenhuma importância espiritual. E é óbvio que eu concordo aqui com a visão mais tradicional. Eu concordo com a visão mais tradicional em muita coisa, na verdade. É por conta de tudo isso que eu não gosto do jeito como a gente fala do céu. Eu também não acredito naquilo que é chamado de sono da alma. Sono da alma é essa ideia que algumas pessoas têm que depois que a gente morre, o nosso próximo momento consciente é na ressurreição dos mortos, né? Não existe estado intermediário. Eu não concordo com isso. Eu acredito que a alma consegue existir conscientemente fora do corpo, mas não é uma existência perfeita. É uma existência mais confortável do que a gente tem agora, com certeza, mas não é pra gente encarar isso como a nossa linha de chegada também. Não é pra essa ser a nossa esperança. Essas são as minhas críticas quando a gente fala do céu. Agora, as minhas críticas quando a gente fala do inferno. Deixa eu deixar uma coisa bem clara primeiro. Eu definitivamente não sou universalista. Jesus fala sobre o inferno mais do que qualquer pessoa na Bíblia inteira. Eu até acho engraçado que as pessoas agem como se a maior parte da Bíblia fosse super malvada e desatualizada e Jesus fosse esse hippie super gente boa, tá ligado? E essa parada toda de religião tivesse sido adicionada depois. Mas Jesus fala mais sobre o inferno do que qualquer outra parte da Bíblia.
incluindo o Antigo Testamento, que é o que normalmente as pessoas consideram a parte mais dura da Bíblia. Mas o Antigo Testamento não chega nem perto de falar do inferno no nível que o Novo Testamento fala. Se eu não me engano, o único livro do Antigo Testamento que fala sobre o inferno explicitamente é Ezequiel. Ou seja, os 4 evangelhos sozinhos falam sobre o inferno mais do que o Antigo Testamento inteiro. Então, não tem como a gente contornar isso. Qual que é o problema então? A gente usou uma palavra só para traduzir coisas diferentes. A primeira é a palavra grega Hades, que é o inferno? Não, é só o lugar para onde os mortos no geral vão depois que eles morrem. É o mundo dos mortos, digamos assim, mas não é necessariamente um lugar ruim. A segunda palavra é a palavra Gehenna, que aqui sim é só pânico, caos e medo, porque essa é a palavra usada para falar da punição final depois do juízo final na ressurreição. Gehenna era um lugar fora da cidade onde o lixo era queimado, e os autores bíblicos usam isso de ilustração para falar sobre o que vai acontecer com as pessoas. A verdade, meus nobres, é que a Bíblia não nos dá muitas informações sobre o que acontece logo depois que a gente morre. Só lembrando o que eu disse antes, expressões como vida após a morte e pós-vida nem aparecem na Bíblia. A Bíblia fala de vida eterna. A linguagem de vida após a morte nunca aparece. A Bíblia é muito mais clara sobre o que acontece na ressurreição. Aí não tem mistério. Jesus volta, traz todo mundo de volta dos mortos, tem o juízo final, e algumas pessoas vão desfrutar da vida eterna nos novos céus e na nova terra, e alguns vão pro tormento eterno. E aí tem várias metáforas que as pessoas usam para descrever como seria isso. Eu já expliquei uma, né? O lugar onde era queimado o lixo. Algumas pessoas falam de escuridão. A Bíblia usa muito a linguagem de lago de fogo e enxofre. Um dos meus pastores favoritos, Tim Keller, acha que as chamas do inferno são uma metáfora. E quando ele diz isso, as pessoas respiram super aliviadas, né? E aí ele diz que ele acredita que elas são uma metáfora para coisas muito piores do que fogo. E é lógico que quando ele diz isso, todo mundo fica tipo, nossa, pois é. O inferno não é um lugar legal. Eu já ouvi muita gente dizer que todos os pecados são iguais. Quando criança, eu ouvia muito a linguagem de que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Tudo é só pecado. Mas a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Pelo contrário, a Bíblia parece dizer que algumas pessoas vão ser mais punidas do que outras no inferno. Então, sei lá, tipo... o Hitler receberia uma punição muito pior no inferno do que o Joãozinho, que viveu uma vida normal e só nunca se importou com Deus, tá ligado? Mas a Bíblia é infinitamente mais clara sobre o que acontece depois da ressurreição. Antes disso, a gente não tem muitas informações. Existe uma ideia geral que, tipo, alguns dos santos vão pro céu e algumas pessoas vão só pra uma parte ruim do Hades. Mas é tudo meio incerto, digamos assim. Rafão, uma pessoa pode se arrepender e se converter depois da morte? Excelente pergunta. A Bíblia nunca diz que sim, mas ela também não diz explicitamente que isso não é possível, mas como ela não diz que é, eu também não quero dizer que é. Entendeu? Certo. Como a gente encara esse assunto então? Como a gente lida com céu e inferno? Eu acho que o jeito mais saudável de pensar isso é que nem eu disse no último vídeo. Eu penso nisso menos como acreditar em Jesus te dar uma passagem pro céu, senão você vai pro inferno, né? Eu não penso nisso assim. Eu penso nisso assim. Existe uma guerra espiritual
entre as forças de Deus e as forças do mal. Deus vai vencer a guerra quando Jesus voltar. Jesus vai ser um campeão vitorioso que vai conquistar tudo e destruir todo o mal. Quando ele fizer isso, você vai querer estar do lado dele. Você não quer estar do lado dos inimigos de Deus. Eu acho que esse é o melhor retrato possível da doutrina cristã do céu e do inferno. Não é simplesmente vida após a morte. Não é um round bônus. É a realidade de que Jesus está voltando. Ele vai fazer novas todas as coisas. E quando ele fizer isso, você vai querer estar do lado dele. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Pode ser daqui um dia ou pode ser daqui um ano. Valeu, falou!